Aleluias, graça e paz, amada igreja, no mais poderoso nome de Jesus. Para mim é mais um motivo de adorar o Senhor por essa oportunidade a qual Ele tem nos dado mais uma vez, amém? E hoje eu queria compartilhar com a amada igreja, dando continuidade àquela sequência que nós iniciamos há mais ou menos um mês atrás, que iniciou com a ministração que tinha por tema um outro evangelho, amém? Então essa é basicamente a terceira parte. Nós buscamos que o Senhor nos ajude mais uma vez nesse dia, amém? Antes de iniciar essa mensagem, eu queria retornar um pouco às duas primeiras partes, para que a gente possa estar na mesma página. O profeta do Senhor sempre fala isso, né? Amém, louvado seja Deus. Mas eu quero que os amados deixem a palavra de Deus aberta em Hebreus capítulo 11, amém? Essa terceira parte dessa ministração tem por tema: qual fé você tem? Amém? E isso, amados, é muito importante. Eu quero ler Judas, porque eu estava meditando com o Senhor numa outra mensagem, que talvez numa próxima oportunidade nós compartilharemos com os amados, que tem por tema o lavrador, a videira e eu, amém? Baseado em João capítulo 15. Mas, meditando nessa mensagem, eu lembrei de Judas, que eu vou ler agora, Judas verso 3, que diz assim: amados, embora tivesse muito ansioso por lhe escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos, amém? Então, meditando nisso, eu quero compartilhar com os amados, antes dessa ministração, que é baseada em João capítulo 15, essa que é baseada em Hebreus capítulo 11, amém? Qual fé você tem? Mas antes disso, nós falamos na primeira ministração, que tinha por tema um outro evangelho, que nós vivemos nesse tempo, nos finais dos tempos, como a Bíblia declara, e que há um outro evangelho, desde lá do céu, quando Lúcifer, que foi ministrado de uma forma muito excelente aqui na semana passada, através da Bispa Cidinha, que era chamado Filho da Luz, amém? Que se tornou trevas. E desde o céu já houve um outro evangelho que passou pelo Éden, na queda do homem, e que veio por gerações e gerações até chegar no dia de hoje, nos últimos tempos, amém? A qual nós vivemos. E que esse outro evangelho iria adentrar na igreja, amém? E iria perverter a muitos. Isso nada mais é que a apostasia, o abandono da fé. Todos nós ouvimos muito acerca da apostasia, amém? E apostasia significa o abandono da fé. E a ferramenta para isso veio com outro evangelho. 2 Pedro, capítulo 2, Pedro descreve isso, amém? Que diz assim: no passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Estes introduzirão secretamente, amém? Marque aí na sua Bíblia, secretamente, heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Aleluias. Em 2 Timóteo, ele fala num outro parâmetro, numa outra ótica.
2 Timóteo, ele fala assim, verso 4. Capítulo 4, verso 4. Verso 3, aliás. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, como quem tendo comichão nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos, em outras versões está fábulas. Vocês, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos. E eu quero que os amados peguem essa palavra, suporte os sofrimentos. Amém? Por que aqui Paulo ele coloca isso em relação àqueles que, como quem tem comichão nos ouvidos, juntariam mestre para si? Porque esses não suportariam os sofrimentos que o verdadeiro evangelho, o evangelho eterno, a cruz de Cristo traz. Aleluia. Sejam moderados em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra completamente o seu ministério. E a gente viu nessa primeira ministração, um outro evangelho, que esse evangelho foi baseado em Mateus capítulo 4. Quando o próprio Satanás se achega a Jesus e começa a tentar Jesus, eu não vou ler, só vou citar, começa a tentar Jesus com a própria palavra. Amém? E aqui a gente viu que basicamente, esse outro evangelho, ele fala assim, se você é filho de Deus, aleluia, se você é filho de Deus, você não pode sofrer. Se você é filho de Deus, você não pode passar necessidade, não pode acontecer nada de ruim na sua vida. Se você é filho de Deus, você tem que ser próspero, você tem que ser um homem completamente abençoado com as bênçãos terrenas. Amém? E nós vimos que Jesus, ele traz o que é o verdadeiro evangelho. Amém? Depois os amados podem marcar e rever na casa de vocês, Mateus capítulo 4, a partir do verso 1 ao 12. Amém? Ao 10, aliás. Louvado seja Deus. Depois a gente, na segunda parte, da última vez que nós estivemos aqui, continuando essa mesma linha, nós falamos do dilema do jovem rico, baseado em Lucas capítulo 18. Amém? Amém? Os amados lembram? Aquele jovem rico nos mostrou algo muito importante que todos nós passamos, vivemos. Ele foi até Jesus, ele reconheceu Jesus, e ele foi com a motivação certa a princípio. Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aleluia. E o Senhor virou para ele e começou a conversar com ele, falou, você cumpre isso. Ele falou, tenho cumprido isso desde a minha mocidade. Mas Jesus vira para ele e fala assim, falta ainda uma coisa. Vá, vende tudo que tens, dê aos pobres, então vem e me siga. E nós entendemos que o verdadeiro evangelho, ele não vai te tratar de uma forma aparente, de uma forma superficial. O verdadeiro evangelho, ele traz consigo entrega total, renúncia. E nós vimos naquela ministração, qual é de fato o tesouro do seu coração? Qual é a motivação do seu coração verdadeira? Aleluia. Todas essas ministrações, amados, estão no canal do ministério, assim como outras ministrações. Eu novamente quero encorajar a todos que vão lá, ouçam, assistam, vejam de novo, vejam mais uma vez, amém? Isso tudo é para o nosso próprio crescimento, isso nos ajuda, amados. Então todas essas ministrações estão lá, e nessa terceira parte, eu quero falar acerca de algo que é essencial para nossas vidas. Amém? Quero iniciar em Mateus capítulo 13.
dando continuidade a esse entendimento, esse encorajamento, né, dos amados gastarem tempo com o Senhor. Mateus capítulo 13, e a gente já vai chegar no verso principal, no texto principal, que é Hebreus capítulo 11. Ele diz assim, ó, ele vai contar a parábola do semeador, amém? E depois que ele conta a parábola do semeador, os discípulos chegam para ele no verso 10 e dizem assim: mestre, os discípulos se aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por esta razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem e nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Por quê? Pois o coração desse povo se tornou insensível de má vontade. Ouvirão com os seus ouvidos e fecharão os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os seus olhos e ouvir com os seus ouvidos e entender com o coração e se converter, e eu os curaria. O Senhor está falando aqui de uma motivação. Ele está falando aqui de um querer real que tem que haver no nosso coração na busca pelo Senhor. Porque muitas vezes, amados, a gente pode ouvir, a gente pode fazer parte de uma igreja, pode vir todos os domingos, pode assistir os cultos, mas se a gente não buscar isso, não querer isso de fato, amados, a gente vai ser que nem esse povo. Vai ouvir, vai ver e nada vai mudar na nossa vida. Por quê, amados? Por que nós estamos aqui? Por que nós vimos todos os domingos para cá? Por que nós assistimos os cultos online? Essa motivação tem que ser sincera no nosso coração de buscar o Senhor. Amém? O Senhor sempre vai falar de um coração entregue, um coração realmente rendido ao Senhor. E isso vai fazer com que a nossa vida realmente mude. Aleluia. Vocês já se perguntaram, eu muitas vezes me perguntei: Senhor, por que muitas vezes eu estou na igreja, eu vejo, mas eu não consigo vencer. Eu não consigo vencer esse pecado, eu não consigo sair dessa situação. Parece que já é algo mecânico. Eu não sinto nada. É por causa disso, irmãos. Nós temos que buscar o Senhor de fato, de todo o nosso coração. E isso vai fazer com que essa palavra de fato entre em nós. Lembre que ele falou isso aqui da palavra da semente, do semeador. Lá ele dá 4 exemplos, mas apenas um dá fruto. Aquela que caiu no bom solo. As outras que caiu na beira do caminho, não deu nada. As que caiu entre as pedras, até cresceu um pouquinho, mas queimou. A outra que caiu entre os espinhos, cresceu até de uma forma um pouco maior, mas os espinhos, que as coisas dessa vida, sufocaram ela. E ela morreu. Amém? E ele fala que esse solo é o nosso coração. Amém, amados? Isso é sério. É por isso que muitas vezes a gente não vence, mano, não muda. Amém? E aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus,
capítulo 11. Amém, amados? A gente até compartilhou isso de uma forma bem resumida na célula de quinta-feira. E isso, amados, é uma parte fundamental para nós que estamos aqui servindo ao Senhor ou buscando servir ao Senhor. Hebreus, a gente é acostumado a andar vários capítulos, vários livros da Bíblia nas nossas ministrações, mas talvez a gente só fique aqui hoje, até porque o livro de Hebreus, capítulo 11, é um resumo de toda a Bíblia. Amém? Tem várias histórias ali. Então, eu creio que a gente vai ficar apenas aqui no dia de hoje. Hebreus, capítulo 11, diz assim... em algumas Bíblias, em algumas versões, o título é Os Heróis da Fé. Amém? Isso é interessante. Diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos, e a prova das coisas que não se vê. Olha que interessante, amados. Ele fala de uma certeza, mas depois ele fala de uma prova, mas depois ele fala que isso tudo é algo que não se vê. Os amados já prestaram atenção nisso? O que é a fé? Porque, amados, assim como há um outro Jesus, assim como há um outro evangelho, assim como há outros deuses, assim como há um outro espírito, assim há também muitas fés. Amém? Mas qual que é a fé? A fé que nós temos que ter. Porque todos nós temos fé. De alguma forma, de algum nível, em alguma coisa. Amém? O profeta do Senhor, ele sempre fala. Se você perguntar para alguém, você crê em Deus? Crê. Você é nascido de novo? Sim. E se a gente perguntar, você tem fé? Sim, tenho fé. Mas qual é essa fé? Qual é essa fé para a salvação? A fé que nós devemos ter. Amém? Qual é essa fé? E aqui no capítulo 11 de Hebreus, ele já começa explicando o que é fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então ele fala de uma esperança. Algo que não é visível. Algo que ainda não se materializou ainda. E a prova do que nós não vemos. Aleluia. Pois foi por meio delas que os antigos receberam um bom testemunho. Aleluia. E a gente já começa a perceber que a fé, um dos princípios da fé, dos propósitos da fé, é gerar um bom testemunho. Não é você alcançar algo. Aleluia. Até porque uma das coisas que a teologia nos ensina é exatamente isso. Aquela fé que é explicada, aquela fé que é palpável, que é vista. Aleluia. Mas ele fala que a fé, um dos propósitos principais da fé, é gerar em nós um bom testemunho. Testemunho do quê? Nós vamos ver aqui, com os exemplos que foram dados. Aleluia. Porque o livro de Hebreus capítulo 11, ele é o livro, talvez o que é mais explicativo. Aleluia. Ele dá uma série de exemplos do que eles alcançaram. Qual foi esse bom testemunho que alcançaram? O que foi aquilo que eles não viam, que eles não apalpavam, mas que eles viveram por aquilo? Aleluia. Mas às vezes a gente só conhece a fé como aquilo que a gente pode ver, aquilo que é utilitário, aquilo que te faz prosperar, que te faz curar, aquilo que você pode apalpar. E quando isso não acontece, o que gera?
frustração. Essa não é a fé. Amém? E hoje, que o Senhor nos ajude a compartilhar isso, amados. O que é essa fé? Qual é a fé que Deus espera de nós? Ele fala assim, foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Será que nós conseguimos de fato crer nisso? Aleluia. Será que nós conseguimos crer nisso? De verdade? Que tudo que nós vemos de fato foi criado pelo Senhor, pelo poder da sua palavra? Porque às vezes a gente pode entender isso, aceitar isso. Mas será que nós cremos nisso? Essa é uma pergunta. Amém? Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou a sua oferta. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Aleluia. Pela fé, Abel, ele ofereceu a Deus um melhor sacrifício, uma melhor oferta. Isso, amados, nos traz uma mensagem muito profunda. Porque a palavra de Deus fala em Gênesis capítulo 4, que ao determinado tempo, os dois foram entregar uma oferta para o Senhor. Os dois foram movidos a entregar a Deus algo, a ofertar a Deus algo. Mas a palavra de Deus fala que Deus rejeitou Caim e a sua oferta, porque a oferta dele foi trazida da terra, do seu próprio trabalho. Mas Abel ofereceu as primícias das gorduras dos seus ovelhas. Um sacrifício que para ele custou vida, custou sangue. Aleluia. Caim, ele colheu ali, depois ele ia plantar de novo e ia nascer de novo. Mas aquilo que Abel ofereceu a Deus, não voltaria mais. Entende? E o Senhor fala que isso foi pela fé. A fé moveu Abel a fazer isso. Os amados conseguem entender a profundidade disso, mas parelhando essas duas ofertas, esse exemplo que a própria Bíblia nos deu, de Caim e de Abel, quando ofertaram a Deus algo. E muitas vezes a gente faz isso na força do nosso braço, semelhante a Caim, oferecendo a Deus. E muitas vezes nada acontece. Por que será? O Senhor fala que ele rejeitou a oferta de Caim. Entenda, amados, isso é muito profundo. Porque aqui nós estamos falando de fé. Daquilo que nós não vemos, é uma esperança que nós não vemos, não a poupamos. Mas que temos certeza. Amém? E ele fala que, ainda que ele esteja morto, ainda fala. Gerou quem? Essa fé. Dele dar essa oferta, gerou o quê? Um bom testemunho. Que até hoje nós estamos falando aqui dele. Amém? Aleluia. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. E já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Enoque viveu um pouquinho antes de Noé. Amém? Se a gente for fazer as contas dos anos lá, você vai ver que foi um espaço muito curto ali. Ele viveu, ele conheceu Noé. Naquele mesmo tempo que a humanidade vivia naquela época a pior devassidão da terra, de modo que foi destruída. Mas mesmo diante daquele cenário, ele escolheu
andar com Deus. Pela fé. Entende, amados? Foi essa fé daquilo que ele não via que fez ele tomar uma posição por Deus no meio de uma geração corrupta. Mas muitas vezes nós estamos embaraçados ainda com as coisas deste mundo. Então nos falta fé. Tendo, por exemplo, Enoque. Amém? Não é verdade? Porque a fé fez Enoque dar um passo e se separar de uma geração corrupta, de forma que ele alcançou um testemunho que agradara a Deus de tal forma que Deus o tomou para si. Aleluia. Pela fé. Foi isso que a fé gerou nele. Entende? A fé não gerou nele ele buscar coisas naquele tempo. Coisas que ele conseguia ver que ia satisfazer algum desejo dele. Não. A fé gerou nele um posicionamento de se separar de uma geração corrupta. Foi isso que a fé gerou nele. Ele alcançou um bom testemunho. Aleluia. Verso 6. Sem fé é impossível. Ou seja, não é possível. Não há como. É impossível agradar a Deus. Aleluia. No entanto, no verso anterior ele fala que Enoque, pela fé, se posicionou de tal forma que ele agradou a Deus. Amém? E ele continua e fala assim, porque sem fé é impossível. Não é possível, mas. E aqui que está o engano, muitas vezes, que nós podemos estar inseridos. Porque nós podemos estar aqui, fazer parte da igreja, fazer até algumas coisas para o Senhor, e talvez não está agradando ao Senhor. Porque não há fé, verdadeira fé. Entende, amado? Isso é sério. Na próxima oportunidade, quando nós formos ministrar em João capítulo 15, quando ele fala assim, que o Pai é o lavrador, que Cristo é a videira, e ele fala assim, todo ramo que não estiver em mim, que estando em mim, não der fruto, ele corta. Quem que corta? É Deus que corta. E ele fala assim, todo o ramo que estando em mim, está nele, faz parte dele de alguma forma, não der fruto, o Pai vem e corta. Será que nós já paramos para pensar nisso? Deus corta, mano. Deus tira. E aqui ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Arcebispo sempre fala que, dando aquele exemplo, às vezes você pode ser cortado e ainda por haver ainda um pouco de seiva, você ainda passa semanas verdinho. Parece que está vivo, mas não está. E nós podemos estar aqui, volta a falar nisso, amados, talvez fazendo algumas coisas, e talvez não está agradando ao Senhor, porque não há essa fé. Essa verdadeira fé. Você talvez possa ter fé para cura, possa ter fé para ficar próspero, possa ter fé para fazer qualquer coisa. Mas essa fé, talvez não pode haver em nós. E aqui que está a mensagem. Isso que nós temos que buscar, amados. Amém? É isso que nós temos que buscar. Os próprios exemplos que eu vou ler aqui, vai mostrar o que essa fé, que tem que haver em nós, como ela age, como ela opera, como ela é. Por isso que o tema dessa ministração é, qual fé você tem? Qual é a sua fé? Aleluia. Verso 7. Pela fé,
Noé, quando avisado a respeito das coisas que não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Aleluia. E quando nós entendemos o que foi isso, amados, não é aquela historinha muitas vezes que nós lemos para criança, aquelas coisas bonitinhas e tal. Não, naquele tempo sequer havia chovido. Não sabia o que era chuva. Ele não estava perto de um mar, ele não estava perto de um rio. E quando nós vamos ver a proporção daquela obra, daquela arca, é algo, naquele tempo, sem ferramenta, para 8 pessoas, é algo impossível de se imaginar, de construir. E ele passou 100 anos construindo aquilo, porque ele foi avisado divinamente. E a fé, ele creu, a fé fez com que ele cresce naquilo. Eu vou construir. E no entanto, nós estamos sendo avisados, o Messias está vindo. O Messias está vindo, as profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E muitas vezes, eu falo por mim mesmo, muitas vezes parece que isso não é real ainda. Mas se eu for falar para os amados, eu vivo pela vinda de Jesus Cristo, eu tô que nem o profeta do Senhor falou antes de ontem, esteja vigilante, vigie em tudo. Até se você estiver olhando no celular, vigie aquilo para aquilo não te contaminar. Será que nós vivemos dessa forma? E eu fiquei me questionando quando eu ouvi. Falei assim, não, eu estou longe ainda. Muitas vezes ainda estou embaraçado, eu me perco em muitas coisas. E por isso que eu decidi compartilhar essa mensagem. Porque quando eu ouvia o profeta do Senhor falando aquilo, eu falei, meu Deus, eu não vivo ainda, eu não vivo isso. E essa, amados, é uma realidade, pelo menos na minha vida, não sei na dos amados. Mas aqui ele fala que essa fé moveu, quando Noé foi divinamente avisado, vai vir um dilúvio, eu vou destruir o mundo, construa a arca. Ele creu, amados. Ele construiu a arca. Ele não tinha, amados, as ferramentas que o pastor Fernando tem para mexer aqui com madeira. Ele fez aquela arca de mais de 130 metros. 100 anos trabalhando arduamente, todos os dias ali. Ó. Será que nós vivemos isso? Essa é a fé que nós devemos ter nesse tempo. É essa fé que vai nos levar à salvação. Entende, amados? Qual é a sua fé? Esse é o tema da mensagem. Será que é igual a essa? Aleluia. Por meio da fé ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Aleluia. Pense nisso, amados. Ele se tornou herdeiro da justiça que é segundo a fé. Essa fé. Aleluia. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. E isso aqui, amados, já coloca em xeque a nossa fé. A fé que nós dizemos ter. Porque a fé, muitas vezes, que nós dizemos ter, é aquela que eu falei, é aquilo que é movido por uma satisfação, uma realização. É aquilo que no final de tudo você consegue apalpar. A verdadeira fé, ela gera obediência. A fé, essa fé, ela é baseada na obediência. Quando Noé foi avisado, ele fez o quê? Obedeceu. Quando Deus apareceu para Abraão, fala assim, sai da sua terra,
da onde você cresceu, nasceu. Sai do meio da sua parentela, aqueles que são seus amados, e vá para uma terra que ainda eu hei de te mostrar. Ele nem falou assim, ó, é ali, ó, vira a esquina, é ali de Sorocaba, 70 quilômetros de São Paulo, de Barueri. Não. Ele falou assim, ainda eu vou te mostrar. No caminho, durante o caminho eu vou te mostrando. Aleluia. Quando chamado, obedeceu. E dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Embora não soubesse para onde estava indo. Você vê o que a fé, a verdadeira fé gera? A verdadeira fé, eu até escrevi uma frase aqui, eu vou ler para os amados. Deixa eu só achar. A fé que agrada a Deus começa quando a lógica termina. Aleluia. Quando você já não entende, não tem explicação, você simplesmente vai. Você crê. Aleluia. Continuando aqui. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Olha só, amados. Ele recebeu uma promessa, ó, vou te dar uma terra. Entende? Mas quando ele chegou nela, ele andou e viveu ali como se aquilo não fosse a promessa. Por quê? Porque ele entendia que havia uma promessa superior. E ele viveu por isso. O que acontece é que muitas vezes nós queremos algo, ou buscamos algo, e a gente vive por aquilo, sabendo que nós temos algo superior, mas a gente vive por aquilo que de fato a gente vê. Aquilo que é superior é como se fosse segundo plano, terceiro, quarto, quinto plano, ou como talvez nem fosse real. Aleluia. No entanto, a fé que Abraão teve, e que deu esse bom testemunho, ele mesmo tendo uma promessa que seria visível para ele, e uma outra promessa que não era visível, quando ele tomou posse da primeira, ele ignorou ela. Porque ele sabia que a verdadeira era aquela que o arquiteto e construtor é Deus. Aleluia. Essa é a fé. Amém, amados? Pela fé, Abraão, e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho. Porque considerou fiel aquele que havia feito a promessa. Assim, daquele homem, já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos quanto as estrelas do céu, e tão incontáveis como a areia da praia. Todos estes viveram pela fé, e morreram sem receber o que tinha sido prometido. E aqui está a questão, amados. A fé, ela é baseada numa promessa que ainda vai se revelar. E numa promessa que vai se revelar que não tem nada a ver com essas coisas aqui. E por que muitas vezes a gente está embaraçado nelas? Porque eles viveram pela fé, pela promessa que tinha sido feita para eles. Mas a palavra de Deus fala assim: todos morreram sem ter visto ela. Aí você entende aquele texto tão mencionado, tão pregado de 2 Timóteo, quando Paulo fala assim: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, agora só me resta a coroa.
da justiça. Ele fez parte deste mesmo que talvez ele mesmo escreveu. Aleluia. E por que nós vivemos a nossa vida apenas por aquilo que a gente vê, amados? Essa é a questão. É isso que nós devemos se perguntar. É isso que eu estou me perguntando. Porque talvez se cumpra em nós a promessa de 1 Tessalonicenses 4. Nós que estamos vivos, seremos arrebatados. Mas talvez nós fomos antes. E também se cumpre em nós que aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados primeiros. De qualquer forma, nós temos que viver por isso. É por isso que o profeta do Senhor sempre está batendo nessa mesma tecla. Não é mais um ensino teológico. É um clamor para que a gente viva por isso. Aleluia. Que isso realmente entre em nós. Aleluia. Porque se a Bíblia fala que todas as coisas que tem aqui, tudo vai se perder, tudo vai ficar, então por que nós estamos apegados a isso ainda? Eu não estou falando de coisas lícitas, trabalhar ou deixar, não estou falando disso. Estou falando de confiar, porque a gente vai ver que a fé, a verdadeira fé, é na verdade confiar. Porque crer, todo mundo crê. Mas confiar é diferente de crer. Aleluia. Não foi à toa que o Senhor deixou esse capítulo aqui. Amém? Não é só palavras de efeitos bonitas, não, amados. Isso aqui é um manual de vida. É algo que a gente tem que se espelhar. Amém? Todos eles viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam, mostram que estão buscando uma pátria. Ele está falando de estilo de vida aqui. Se tivesse pensado naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Não foi isso que aconteceu com a mulher de Ló? No entanto, qual é a mensagem para nós? Olhem a mulher de Ló. Preste atenção no que ela fez. Não façam o que ela fez. Aleluia. Se tiverem pensado naquela de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Olha o que ele vai falar aqui, amados. Por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles. Aqui agora Deus dá o testemunho. Entende, amados? Porque nós podemos estar vivendo uma vida completamente enganados dentro da igreja. Aleluia. Olha só, esses que entenderam a fé e viveram pela fé, próprio Deus, lembra que a fé gera um bom testemunho? O próprio Deus vai falar assim: e o Deus não se envergonhará de ser chamado o Deus deles. Ou seja, Deus pode se envergonhar de ser chamado Deus de algumas pessoas. Não é à toa que ele fala assim, Mateus capítulo 7 fala assim, naquele dia, nem te conheço, não sei nem quem você é. É disso que o Senhor está falando. Amém? É disso que o Senhor está falando. Aleluia. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, entende? Não foi Satanás. Quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas, estava a ponto de sacrificar o seu único filho.
Qual foi uma das promessas que Abraão recebeu de Deus? Você terá um filho, e esse filho vai ser chamado a minha descendência. E isso demorou, parecia que não ia acontecer. E o Senhor cumpriu a promessa, deu Isaac. Quando Isaac desmamou, ele fez uma grande festa, e o Senhor estava observando aquilo. Em um certo ponto, Deus aparece para Abraão e fala assim: eu quero Isaac, que você sacrifique Isaac. Aleluia. Abraão não ficou questionando com Deus. Lembra que a verdadeira fé gera obediência? A verdadeira fé também não gera questionamento. Ele não ficou questionando com Deus. Não, Senhor, mas o Senhor não prometeu ele, agora o Senhor está pedindo, que negócio é esse? Não, ele levantou e foi. Aleluia. E aqui o Senhor fala que Deus pôs ele à prova. Entende? E qual é a mensagem para nós? Será que a nossa fé, aquela fé que nós temos, será que é estabelecida nessa fé, na verdadeira fé? E se Deus pedir o nosso filho? Aleluia. E se Deus decidir levar o nosso filho? E se Deus decidir levar a nossa esposa ou o nosso esposo, no caso das mulheres, ou nossos pais, a nossa mãe, nossos pais que a gente ama, e aí? Entende? Será que a nossa fé está baseada nisso? Porque Abraão, a gente vai ler aqui, que Abraão, ele ofereceu, ele se decidiu, obedeceu, oferecer, porque ele sabia que Deus era poderoso para trazer de volta. Aleluia. Isso, amados, isso é para a gente medir a nossa fé. Se de fato ela é verdade. E se Deus pedir um ente nosso, levar um ente nosso, nós vamos ficar zangados com Deus? Nós vamos falar assim: Senhor, por que o Senhor fez isso? Já parou para pensar nisso? Aleluia. Vou só abrir um parênteses. Um certo dia, a Alícia, eu e a Rafaela só tinha a Alícia. Ela tinha acho que uns 3 aninhos. E naquele dia, a gente dormiu, acordamos, eu levava ela cedinho para a creche. E aquele dia a gente já acordou, havia um clima diferente em casa. Um clima totalmente diferente. E aí tudo bem, tomamos café, eu fui levar a Alícia para a creche. E quando eu deixei ela na porta da escola, da sala dela, eu deixei ela e saí, e parece que veio assim algo negro assim, ó, sobre mim assim. E veio aquela sensação de que aquela seria a última vez que eu estava vendo a Alícia. Amados, isso era real, parecia que era, sabe quando é a sensação que eu nunca mais vou ver ela? E eu subi meio pensativo naquilo, sem entender, porque era muito forte, aquela angústia, sabe, de perca. E quando eu cheguei em casa, a Rafaela tinha sentido a mesma coisa. E eu falei assim: moço, nossa, senti um negócio estranho. E ela já com o olho cheio de lágrimas já. Eu falei: nossa, parece que vai ser a última vez que eu vou ver a Alice. E ela falou: eu senti a mesma coisa. E a gente sentou, e aquilo parece que ficou, sabe, a gente viveu um luto ali. Parecia real, parecia que a Alice tinha morrido. E ali a gente conversando e chorando, e a gente entendeu assim: se o Senhor levar, amém. E passamos o dia assim, até que chegou a hora de buscar ela. E a gente buscou ela, e parece que ficou tudo normal. E depois, conversando até na época com a arcebispa, ela falou assim: Deus fez a mesma coisa que fez com Isaac. Ele provou vocês. E naquele dia, eu conversando com a Rafaela, chorando, a gente fez essa oração: Senhor, ela é tua. Se o Senhor quiser levar, leva. E depois eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, se a Alícia
Se chegar o tempo dela crescer e ela se desviar dos seus caminhos, leva ela agora. Não permita que esse dia chegue. Amém? Aleluia. Vamos avançar. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos, e figuradamente recebeu Isaac de volta dentre os mortos. Aleluia. Eu quero pular alguns textos por causa do tempo. Pela fé, verso 22, pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito, e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé, olha o que ele vai falar no verso 24, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, sem ele conhecer Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito. E a gente sabe que o Egito simboliza o mundo, este mundo. Aleluia. Ele considerou a sua desonra, ser maltratado, ser considerado o povo daquele lá, um povo escravo, do que os prazeres do pecado e as riquezas e os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Aleluia. Será que nós temos essa fé, amados? É isso que nós temos que entender. Amém? Aleluia. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé o povo atravessou o mar vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Pela fé, e aqui é interessante, amados, que ele começa a trazer um nível de fé, uma fé que é de conquista, uma fé que é de grandes feitos. Amém? Mas espere um pouco, vou continuar lendo. Pela fé os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias, pela fé a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. O que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas. Amém? Aquela fé, sabe, altruísta, aquela fé de conquista. Amém? Mas olha só, amados, eu quero que os amados prestem atenção nos versos seguintes. Pela fé alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga os exércitos estranhos. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Interessante que ele fala de uma fé de conquista, e de uma forma sem explicar, abrupta, completamente abrupta, ele muda o cenário. E ele fala de um outro nível de fé. Presta atenção nisso. Eu vou ler novamente,
E os amados, quero que os amados prestem atenção, a forma abrupta que ele muda o sentido da fé. Amém? Porque essa fé, muitas vezes é aquela fé que a gente busca. Amém? Tem alguma coisa errada com isso? Obviamente que não. Porque quando a gente vai olhar o que aconteceu, que eles conseguiram esses grandes feitos, quando eles fecharam a boca de leões, quem que ele está falando ali? Daniel, amém? Mas qual foi o decreto do rei? Não se dobre em toda a região, não adorará outro rei, a não ser a estátua do rei, a não ser o rei da Pérsia, da Babilônia. E Daniel, o que ele fez? Não. Eu só vou adorar e orar ao rei dos exércitos. E por causa disso, dessa fé, dessa obediência, amém? Dessa adoração ao verdadeiro rei, ele foi lançado na cova dos leões, de forma injusta. Amém? Quando a gente vai ver aquele, pela fé apagar o poder do fogo, de quem que ele está falando? Sadraque, Mesaque e Abednego. Que quando foi levantada a estátua do rei, e foi dito, decreto, vocês, quando tocar a trombeta, tocar as harpas, os tamborins, tudo, vocês devem se prostrar e adorar a estátua. O que eles fizeram? Diante de centenas de milhares de pessoas, eles foram os únicos 3 que ficaram em pé. E eles foram lançados no fogo, aquecidos 7 vezes mais. Essa fé fez com que eles alcançassem grandes coisas. Amém? Então é bom a gente ter um entendimento do que é a verdadeira fé, que fez com que eles alcançassem essa fé de conquista. Não é fazer campanha de 7 dias, campanha de não sei do que, para alcançar a prosperidade de vida. Não é isso que ele está falando aqui. Essa fé, que é uma fé de conquista, foi baseado na obediência deles. Foi baseado na submissão deles ao único Deus. Que foi colocado eles à prova, mas que eles alcançaram grandes coisas. Mas eu quero que os amados prestem atenção nisso, da forma abrupta que ele muda o cenário da fé. Amém? Vou ler novamente a partir do verso 32. Que direi mais? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, conquistaram reinos, praticaram justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição dos mortos, tiveram seus maridos de volta. Amém? Uns foram torturados. Ele mudou assim, de forma abrupta. Uns foram torturados. Outros se recusaram a ser libertos para poder alcançar uma ressurreição superior. Aleluia. É tão interessante isso, mas porque ele está falando de uma fé que, sabe, incendeia no nosso coração. E de repente ele fala assim, uns foram torturados, se recusaram a ser libertados para alcançar uma fé superior. Há um outro nível de fé, mas há um outro nível de fé. Aleluia. Continuando. Outros inventaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, posto à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Aleluia. Olha só, mas a fé. Desse segundo grupo, ele termina assim: o mundo não foi digno deles.
Olha o testemunho que eles alcançaram pela fé. Porque talvez se a gente for trazer aqui uma mensagem de fé, frisando nas grandes conquistas, amados, isso vai incendiar nosso coração. Mas esse outro nível de fé? Ser zombado, ser maltratado, ser açoitado, ser cortado ao meio. Isso também é fé. Aleluia. E o Senhor declara, Ele fecha isso, Ele fala assim: destes, o mundo não foi digno deles. Este mundo aqui não foi digno deles. Aleluia. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos estes receberam um bom testemunho. Pela fé, por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Aleluia. Será que nós conseguimos viver a nossa vida dessa forma? Nessa fé. Ele fala que nenhum deles receberam o que havia sido prometido. O que havia sido prometido? A verdadeira promessa, que é estar com o Senhor nos ares, nos céus, no reino dele. Amém? Ao verso 40. Se coloque de pé no mais poderoso nome de Jesus. Eu queria que os adoradores já se colocassem à frente. Porque aqui também há uma mensagem, amados. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. É essa fé, amados, que nós temos que ter. É essa fé que nós temos que buscar. É essa fé que tem que operar em nós. É essa fé que vai nos preparar de forma adequada ao reino dos céus. É essa fé que o Senhor quer encontrar em nós quando Ele se manifestar nos ares. E se nós estivermos vivos, seremos então arrebatados e nos encontraremos juntamente com Ele nos ares. Mas é só se houver esta fé. Entende? Esta fé, ela não é um contrato. Muitas vezes a gente trata a fé, amados, como um contrato. Eu creio, eu faço, se eu receber algo. Não é isso, amados. Não é isso. Deus não mede a fé por aquilo que se pode alcançar, mas pela obediência que ela gera. A fé, ela não é negociável. Não é uma negociação, não é um contrato. A fé é você crer naquilo que ainda há de se manifestar. Aquilo que de fato não é visível. Amém? Verso 40. Deus havia planejado algo melhor para quem? Para nós. Presta atenção, amados. Todos estes receberam um bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido ainda. Deus, por quê? Porque Deus havia planejado algo melhor para nós. Para que conosco fossem eles aperfeiçoados. O que o Senhor quer dizer com isso? Há uma responsabilidade, irmãos. Nós que vivemos a geração do fim, a geração do arrebatamento, diante de um cenário de apostasia completa, diante de uma geração ainda mais pecaminosa do que Sodoma e Gomorra, ou talvez do tempo de Noé. Entende a responsabilidade que nós temos? Deus planejou algo melhor para nós. Não foi quem que planejou aqui? Quem que a palavra descreve que planejou? Foi Deus. Para que, sem nós, eles
fossem aperfeiçoados. Quando a gente fala, a Bíblia declara que a glória da primeira casa, da segunda casa será maior que a primeira. Entende a responsabilidade que está na minha e na sua mão? Tem como a gente brincar ou continuar brincando de ser crente, amados? Entende agora porque o profeta do Senhor, ele bate tanto nessa tecla. Não brinque. Não brinque. Não brinque. Aqueles que ficarem, amados, será terrível. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco, eles que viveram pela fé, no entanto, não ainda alcançaram, desfrutaram daquilo que havia ser prometido, fossem por nós aperfeiçoados. Amém? Vocês recebem essa palavra no poderoso nome de Jesus? Eu agradeço a minha oportunidade. Aleluia, amados. Estamos falando de fé. Estamos falando em crer que aquele sacrifício ele foi mais que poderoso para nos fazer ouvir, obedecer, para nos fazer viver esta verdade, viver este evangelho. Aleluia. Eu gostaria de pedir ao amado pastor Fernando, aos amados ali da mesa, que colocassem alguns trechinhos do culto de cura de hoje. A nossa arcebispa está escrevendo aqui que está uma explosão de milagres, que está acontecendo uma coisa maravilhosa na Holanda. Amados, vejam só. A Holanda havia fechado as portas, o pastor não quis mais receber, e o profeta do Senhor disse, mas eu preciso ir à Holanda. E os nossos arcebispos preciosos, arcebispo Conrado, Fernando Eberst, foram antes, junto com o pastor Irapuã, para trazer pessoas, para buscar uma forma, uma igreja. Encontraram. E foi surpreendente o número de pessoas que Deus trouxe. E hoje os milagres estão assim explodindo de uma maneira tremenda. Então, amados, vamos assistir um trechinho para nós encerrarmos este culto, mostrando aqui como a fé, ela opera maravilhas. E o milagre não começou agora, com as coisas que estão acontecendo. O milagre começou Deus abrindo as portas, Deus trazendo pessoas, Deus abrindo espaço para que o evangelho fosse pregado naquele lugar onde Deus já estava esquecido. Aleluia, louvado seja Deus. Pode colocar, amado, já está pronto aí? Amém? E eu declaro o eterno sangue de Jesus para
Pode avançar um pouquinho, pastor Fernando. Eles estão colocando os cegos e os surdos para receberem a cura. Eu preciso de alguém que fala holandês, de pare, os totalmente cegos do lado parcialmente. Então, separe os totalmente cegos parcialmente. Todas essas pessoas que estão sentadas, elas foram curadas. Amém? Pode levar mais para o final, pastor Fernando, por favor. Podem receber a sua cura porque essa sombra é exclusiva. Até mesmo aqueles com tumores, lá em outros países, o tumor desapareceu e vai saber. Eu estou olhando aqui de... Ele pode chegar agora. Aleluia! 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 Pode trazer um pouquinho mais para o final, amado? Por favor. Tremendo. Essa mulher chegou na cadeira de rodas e ela está andando para a glória do nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus está fluindo. E estes milagres que o Senhor está fazendo por toda a terra é um sinal tremendo de que o Messias está vindo. É para que aqueles que estão vendo creiam que o Senhor está voltando. Amém? Vamos nos colocar em pé para nós orarmos. Aleluia. Precioso e eterno Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta manhã, porque pudemos te adorar, porque, Senhor, tu nos destes o privilégio de ter a fé para reconhecer que sem Jesus nós nada podemos fazer. Tu nos deste, Senhor, o privilégio de poder nos render a Ti, Senhor. E como nós vimos nesta tremenda ministração, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos como se elas já existissem. Talvez, Senhor, na nossa vida, ainda estamos olhando para nós e dizendo, eu não alcancei, mas vamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, eu ainda não alcancei, mas eu creio no que está escrito na Tua palavra, que o Senhor, aquele que começou a boa obra, a completará até aos dias de Cristo Jesus. Senhor, nos colocamos nas Tuas mãos. Está escrito, Pai, que é a Tua bondade que nos conduz ao arrependimento. E está escrito também que é o Senhor quem coloca em nós o querer e o efetuar. Tudo vem de Ti, Pai. E pela fé nós recebemos estas maravilhosas promessas. A promessa da vida eterna. A promessa do novo nascimento em Cristo Jesus. A promessa da nossa transformação, da nossa santificação. E naquele grande dia da glorificação do nosso corpo mortal, para ser igual ao corpo da sua glória. Senhor, nós te agradecemos por estes tremendos milagres na Holanda, Senhor.
Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem feito maravilhas por toda a terra para nos alertar que o Messias está vindo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, meu Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a presença da senhora Iracema. Onde está? Aleluia. Muito bem-vinda, amada. Ela estava passando na rua e decidiu entrar. Muito bem-vinda à casa do Pai. Que o Senhor a abençoe. No poderoso nome de Jesus. A amada fez uma excelente escolha nesta manhã. Aleluia. Aleluia. Que a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede todo entendimento humano. E só aquele que tem Jesus pode vivê-la, pode recebê-la, porque Ele é o príncipe da paz. Aleluia! Vamos aplaudir ao Senhor. Shalom, amados. Vamos para as nossas casas em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Temos ali um lanchinho depois. E, amados, vamos... Em nome de Jesus, quando chegar nas nossas casas, o link deste tremendo culto de cura está no grupo do altar. Vamos assistir, porque aumenta a nossa fé. Amém? Aleluia. Glória a Deus.